Olá, bom dia. Como parte do acordo para o fim da greve dos caminhoneiros, 3 medidas provisórias começam a tramitar no Congresso esta semana. Amanhã serão instaladas comissões de deputados e senadores para analisar os requisitos de urgência e relevância das medidas. As medidas provisórias foram editadas pelo presidente Michel Temer no último dia 27. A MP 831 reserva para caminhoneiros autônomos 30% das cargas da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. A MP 832 estabelece preços mínimos de frete em todo o território nacional. De acordo com o texto, a Agência Nacional de Transportes Terrestres divulgará 2 tabelas por ano. Já a MP 833 estende às rodovias estaduais, municipais e distritais a dispensa do pagamento de pedágio para caminhões com eixo suspenso. No último dia 30, o governo editou mais 3 medidas provisórias para pôr fim à paralisação. Elas compensam gastos com o acordo, que prevê a redução de tributos sobre o óleo diesel. A MP 838 autoriza o governo a subsidiar parte dos custos de produtores e importadores de óleo diesel com a redução de 46 centavos por litro. De acordo com o texto, o subsídio vai custar 9,5 bilhões de reais em 2018. Parte desses recursos vão ser garantidos pela MP 836, que revoga, a partir de 1º de setembro, um benefício fiscal concedido ao setor petroquímico. A economia para o governo será de 170 milhões de reais em 2018. Já a MP 839 abre crédito extraordinário de 9,58 bi no orçamento da União deste ano. O Ministério de Minas e Energia receberá 9,5 bi para bancar o subsídio ao óleo diesel. Os outros 80 milhões de reais serão destinados ao Ministério da Defesa, já que os militares atuaram na greve dos caminhoneiros, desbloqueando estradas e, por isso, tiveram gastos. Coibir o contrabando e mudar os impostos de empresas de transporte por aplicativos. Vamos conferir os temas do plenário nesta semana com a jornalista Érica Christian. Após o esforço concentrado da semana passada, quando foram votadas 6 medidas provisórias, a reoneração da folha de pagamento, entre outras propostas, o plenário do Senado deve se dedicar inicialmente nesta semana a 2 projetos. O primeiro determina que, no caso dos aplicativos de transporte, como Uber ou 99, o pagamento do ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, seja feito no local da corrida. No caso, na cidade do motorista. Hoje, esse tributo é recolhido na sede da empresa, que geralmente fica em São Paulo. A segunda proposta da pauta muda a lei de prevenção e combate ao contrabando, descaminho, furto, roubo e interceptação. Pelo projeto, o motorista condenado por esses crimes perderá a carteira de habilitação por 5 anos. A proposta prevê ainda o cancelamento do CNPJ de empresas que transportarem, distribuírem, armazenarem e comercializarem produtos fruto de contrabando ou falsificação. Ainda na pauta, um requerimento para que o projeto que proíbe a propaganda de cigarro seja discutido pela Comissão de Agricultura. E o presidente do Senado, Eunício Oliveira, comentou o projeto que muda a forma de cobrança do imposto sobre serviços para empresas de transporte privado de passageiros, que, como nós vimos, deve ser votado esta semana no plenário. Eu sempre disse que sou a favor dos aplicativos. O que eu sou contra, isso todo mundo sabe, é a forma como os aplicativos distribuem os seus recursos do ponto de vista de impostos. Então, acho que o imposto tem que ser pago no local que deu origem, né, à venda ou ao negócio ou à utilização do embarque de passageiro. Então, tem que ser pago no local aonde, né, exista a prestação de serviço. Então, isso eu sempre defendi e eu acho que é uma matéria que não prejudica os aplicativos, pelo contrário, ela qualifica os aplicativos, ela iguala
né, os posicionamentos do ponto de vista de arrecadação, não centraliza arrecadações. Nós temos que descentralizar cada vez mais essa questão da redistribuição de recursos para os municípios brasileiros, porque as pessoas não vivem na federação, as pessoas vivem nos municípios. A Comissão de Assuntos Econômicos tem 2 reuniões marcadas para hoje. Uma audiência pública às 2h30 da tarde e uma deliberativa logo mais às 10 horas da manhã. Câmara de ré em todos os automóveis novos produzidos no país a partir de 2022. É o que determina um dos projetos na pauta da reunião que a CAI realiza pela manhã. Outra proposta que pode ser analisada pelos senadores da comissão inclui o leite entre os produtos contemplados na política de garantia de preços mínimos ao produtor. À tarde, a comissão realiza uma audiência pública para discutir o spread bancário. Spread é a diferença entre o custo da captação do dinheiro pelos bancos e os juros cobrados por eles nos empréstimos. Os spreads brasileiros estão entre os maiores do mundo e são responsáveis pelos altos custos dessas transações financeiras. Será a terceira reunião da CAI sobre o assunto que tem atraído o interesse dos senadores. Como é que, no momento em que nós temos recuo de inadimplência, queda da taxa de juro básica, como entender essa redução tão lenta dos spreads? As despesas administrativas sobre os ativos totais no Brasil representam mais do que o dobro do que se registra na Europa. 1,5% na Europa, pouco mais de 2% nos Estados Unidos, e aqui nós temos 3,5%. Ou seja, os custos administrativos são muito altos dos bancos. Isso é um componente do spread, obviamente. 50% das transações hoje bancárias são feitas já de forma eletrônica, pelo mobile bank e pela internet bank. Isso reduziu o custo administrativo, ou seja, aumentou o lucro, porque as tarifas não diminuíram. Então, dessa sequência poderia vir também a ajudar para diminuir o spread. O crescimento dos lucros dos bancos em 2017 cresceu significativamente, foi para 57 bilhões de reais. Cresceu significativamente em relação a 2016. Outras comissões do Senado também se reúnem nesta manhã. Vamos conferir. Às 9 horas, na Comissão de Infraestrutura, pode ser votado o projeto que dispõe sobre a aplicação dos recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, a CID, em projetos de infraestrutura de transportes coletivos não motorizados. Às 11 horas, o destaque da Comissão de Meio Ambiente é o projeto que institui normas gerais para a revitalização da bacia hidrográfica do Rio Parnaíba. No mesmo horário, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, audiência para avaliar o Programa de Aquisição de Alimentos. E às 11h30, na Comissão de Educação, os senadores devem avaliar o projeto que institui o Exame Nacional de Proficiência em Medicina. Nesta terça-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente, o Jornal do Senado publica no especial Cidadania uma reportagem sobre carros elétricos e híbridos. Mais informações com o jornalista Márcio Maturana. A crise de abastecimento que assustou os brasileiros nos últimos dias seria menos grave se o país tivesse mais carros elétricos e híbridos, que são os que combinam motor a combustão e elétrico. O mundo inteiro admite que esses automóveis são o futuro. Além de serem independentes de gasolina e álcool, são silenciosos e ecologicamente corretos, porque não poluem. Nesta terça-feira, o Jornal do Senado publica um especial Cidadania que mostra que na Europa e nos Estados Unidos o número de carros elétricos e híbridos é muito maior, mas no Brasil não chega a 1%, principalmente por causa do preço. Representantes da indústria automobilística falaram ao repórter Ricardo Esten que a culpa é dos impostos. A reportagem informa que o Senado tem vários projetos de lei que pretendem ajudar a popularizar carros elétricos e híbridos, principalmente através da redução da carga tributária. O especial Cidadania é publicado todas as terças-feiras no Jornal do Senado, que pode ser lido na versão em papel ou em senado.leg.br/jornal. A política de atenção hospitalar às Santas Casas e aos hospitais filantrópicos do Sistema Único de Saúde foi o tema escolhido pela Comissão de Assuntos Sociais para ser avaliado em 2018. Quase a metade dos atendimentos do SUS são feitos por essas instituições.
Os senadores da comissão vão avaliar como os hospitais filantrópicos funcionam, como se mantêm e quais dificuldades enfrentam, já que, apesar de receberem isenções fiscais do governo, acumulam dívida que ultrapassa os 22 bilhões de reais. E a gente vê Santa Casa fechando, o hospital filantrópico atrapalhado para pagar suas contas, e nós vamos entender o porquê, porque depois que o relatório pronto, a comissão tem força, ela tem um relatório que ela encaminha, para que sejam tomadas as atitudes para a melhoria daquele setor. Santas Casas exercem um papel muito importante no Sistema Único de Saúde. Aliás, em alguns estados, o setor privado é majoritário em termos de estruturas de prestação de serviço à atenção à saúde da população. Agora, naturalmente, existem problemas estruturais, dívidas que são praticamente impagáveis. Atualmente, a rede filantrópica do Brasil é composta por 2.172 hospitais, dos quais 1.704 atendem ao SUS, respondendo por quase 50% do total de atendimentos do sistema público e a 38% dos leitos disponíveis por ele. Em 927 municípios, a assistência hospitalar é formada somente por Santas Casas e hospitais filantrópicos. Daí a importância de realizar um estudo específico para promover a manutenção dessas instituições. Para que a Santa Casa tenha um suporte de recursos subsidiados, com prazo suficiente para manutenção da sua estrutura física, para melhorar os equipamentos que podem servir à saúde pública e também para o custeio operacional das suas atividades. Qualquer tema, qualquer matéria aqui que beneficie, melhorar e aprofundar o apoio do Estado brasileiro ao trabalho essencial e filantrópico que as Santas Casas fazem pelo país, fundamental. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, participou nesta segunda-feira da assinatura de um programa que destina recursos para a cidade de Fortaleza, no Ceará. A assinatura ocorreu no Ministério da Fazenda e contou com a presença do ministro Eduardo Guardia. Ao todo, foram liberados 83 milhões de dólares, cerca de 300 milhões de reais, para financiamento de obras de revitalização de áreas turísticas de Fortaleza, bem como reforços em outros setores, como a segurança pública. O empréstimo junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina foi aprovado pelo plenário do Senado no começo do ano. O presidente da Casa, Eunício Oliveira, comemorou a assinatura do documento. A área de serviço e a área de turismo são duas áreas que trabalham muito próximas uma da outra e que geram rapidamente empregos que tanto nós necessitamos para os nossos jovens, para aquelas pessoas que precisam entrar no mercado de trabalho. Então, fico muito feliz de estar aqui ao lado do prefeito Roberto Cláudio, fazendo essa assinatura de um valor de quase 300 milhões de reais para a cidade de Fortaleza. Um investimento como esse vai empregar, primeiro emprego para as pessoas mais simples da cidade, em restaurantes, em bares, em hotéis, em comércio vinculado à atividade turística, porque vai dinamizar uma área econômica de muito valor para a cidade, que é a cadeia turística. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.